e felicidade que eu me encontro aqui mais uma vez com vocês, como um trabalhador aqui da Fraternidade Espírita João Batista. Resolvi hoje fazer uma homenagem ao nosso dirigente, que vive repetindo aqui no salão e nos corredores que pensamento é força, não é isso, Ernesto? Então eu acho que a gente tem que compreender melhor essa frase. É uma frase curta, mas que traz grandes repercussões no nosso comportamento. E quando a gente faz um mergulho mais profundo, principalmente descobrindo recursos escondidos nessas três palavras, né? Pensamento é força, a gente pode alavancar muitos processos internos. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar, mais uma vez, o Ernesto já fez, mas eu gostaria de parabenizar os professores, com uma salva de palmas para eles, porque eu sei que... E o salário, né? Eu sei que é assim, mas eu estava fazendo uma pesquisa e descobri que em Mato Grosso do Sul, o salário já está chegando a R$12 mil para os professores da rede de ensino estadual. Mato Grosso, R$7 mil, a coisa está aumentando, né? A valorização está paulatinamente acontecendo. Acredito que no mundo de regeneração, os professores serão os mais bem recompensados. A gente tem a informação de que na Suíça, o salário anual de um professor é de $87 mil ano, isso corresponde a R$430 mil anual. Então já pensou se a gente chegasse aqui no Brasil a esse patamar, né? Seria maravilhoso, as crianças iriam ficar muito felizes e nós ganharíamos em potencial humano, em desenvolvimento e força aqui no nosso país também. Pensamento é força, mas afinal de contas, o pensamento é aquilo que você tem na cabeça, mas que gera sentimento. E esse sentimento que é gerado, gera ação ou um comportamento que gera também um resultado, ou uma manifestação no mundo físico. Então, cuidado com aquilo que você pensa, cuidado com aquilo que você imagina, que você confabula, que você manipula, que você cria, que você organiza, que você planeja, porque pensamento é tudo isso. É um conjunto de elementos invisíveis que só você está enxergando, mas a espiritualidade também, porque a gente tem as ideoplastias, né? Toda vez que a gente pensa, o plano espiritual sente o cheiro, ele vê as imagens, né? Seu pensamento se projeta em outras dimensões, mas ele é uma espécie de organização no mundo das ideias, onde você concatena, onde você organiza, manipula, planeja, para que você, de fato, chegue a executar uma ação. Mas toda vez que você pensa, você desenvolve um sentimento. E o sentimento é uma espécie de manifestação interior que gera algum nível de sensação, que pode ser de alegria, que pode ser de um prazer repentino, que pode ser de felicidade, que pode ser de tristeza. Normalmente o sentimento é algo um pouco mais demorado, que você acaba sendo estimulado de forma externa ou até interna e mantém aquele estado mental que te proporciona algum nível de manifestação fisiológica. As emoções já são reações passageiras, que você também, ao ser estimulado de maneira externa ou interna, você experimenta palpitações, reações fisiológicas como aumento da pressão, como sudorese. Então imagine você levando um susto, e aí você tem aquela reação de medo. Aquilo é temporário, aquilo é uma emoção que você vive, mas essa emoção, sendo levada ao extremo, ou numa rotina, pode influenciar um sentimento. Quantas pessoas no nosso mundo atual não sofrem de
ansiedade porque leva pequenos sustos ao longo da vida, né? Às vezes até da vida profissional, e aí um assédio moral, por exemplo, e aí ela desenvolve uma ansiedade, né? Uma síndrome do pânico. E isso faz com que o sentimento da pessoa, que é algo um pouco mais duradouro, fique comprometido. Mas tudo começa na maneira como a pessoa entende essas reações. Tudo começa no plano do pensamento. Então você tem pensamento, você gera um sentimento através de emoções que você trabalha, e aí você gera um resultado, um comportamento. Nós aqui no Centro Espírita, a maioria de nós que trabalhamos aqui, principalmente os médiuns, e eu sou um deles, chegamos à conclusão de que os nossos pensamentos, por terem influências não só no mundo físico, mas no mundo espiritual, é extremamente sensível e às vezes bagunçado. Por isso, a educação evangélica. Nós precisamos repetir dentro do programa de Cristo todas aquelas determinações que faz com que você eleve o padrão vibratório, porque o médium é uma pessoa muito sensível aos pensamentos. Trabalhar os pensamentos numa casa espírita é fundamental, e é o convite que nós fazemos a todos vocês aqui. Não há como você fugir de um mundo tão confuso como esse, se não se pautar numa educação evangélica. Aqui o centro, ele não tem uma preferência, né? Não é kardecista, como o Ernesto falou, também não é católico, é um centro espiritualista. Então, o centro escolhe as melhores mensagens que chegam ao coração, que tenham um conteúdo moral relevante, para que a gente siga aquilo e comece o quê? A organizar esse pensamento, para gerar boas emoções, para que você tenha um sentimento mais duradouro de felicidade, de paz, de prazer, de comunhão, de conexão, de solidariedade, de fraternidade, de amor para com seu próximo. Ninguém é feliz se não amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a gente tem que ficar repetindo e repetindo e repetindo para que a gente se torne mais espiritualizado e com isso também muito mais humano. Mas afinal de contas, você com o seu pensamento cria a sua realidade ou você atrai? Muitos já assistiram aqueles documentários, né, da lei da atração, o segredo, e aí as pessoas pensam assim: eu acho que eu atraio, né? Depende de como eu estou pensando. Mas veja só, você é um co-criador. Tudo em a natureza foi criado. Se Deus criou uma árvore ou uma pedra, se Deus criou o ar, você cria um aparelho que capta o movimento do ar e transforma em energia elétrica. Você cria da madeira, da árvore, uma cadeira, uma mesa. Você cria da pedra um objeto para ser usado talvez como mesa ou como uma decoração no seu lar. Você é um co-criador. Então, você necessariamente não atrai algo, você escolhe as possibilidades de que algo vai acontecer sob uma condição. Já ouviram falar da física quântica? Já ouviram falar da experiência da dupla fenda? Onde a partícula, ela às vezes é vista como algo unitário, mas ela se transforma em onda, e as ondas, elas oscilam em muitas possibilidades. O universo é um universo que você colapsa a onda com seu pensamento a partir do momento que você imagina aquilo com força, com fé e com sentimento. Se você não deseja uma coisa com sentimento, essa coisa normalmente não acontece.
Porque o colapso da onda na física quântica, como assim é explicado, não vai realmente persistir. Você precisa desejar, você precisa querer no fundo do seu coração. E esse sentimento e essa vontade é preponderante para que você chegue a seus objetivos. Então, a visão que eu particularmente tenho é de que nós criamos a realidade. Nós, nesse processo de criação, acabamos por construir uma egrégora de manifestação física. Você escolhe, sem saber que está escolhendo, muitas das vezes, o futuro ou o presente que você vive. Ah, mas a minha vida ela é muito sofrida. Ah, mas eu não tenho emprego. Ah, mas eu estou doente. Continue pensando dessa forma, que você está produzindo esse efeito. Essa é a grande realidade. Cadê a gratidão pelas coisas que já aconteceram de bom com você? Cadê esse sentimento de que o Pai é maravilhoso e abundante e que já te deu tantas coisas? Você se esqueceu de tudo que já ganhou, inclusive a vida? Por que reclamas tanto assim? Porque é exatamente nesse processo de relembrar as piores coisas, entre aspas, que você acha que aconteceu na sua vida, é que você está colapsando essa onda. É que ela não para de ser produzida. E você cria, manifesta uma realidade que você mesmo condena. Você não tem que pensar tão negativamente assim. No mundo de regeneração, ou no mundo ditoso, no mundo feliz, as coisas só são assim harmoniosas porque os seres, pensando de forma melhor, mais harmoniosa e mais feliz, criam condições naquele planeta onde a doença já não existe mais, onde a riqueza é dividida de forma mais igualitária e as pessoas acabam por experimentar uma felicidade maior. E por que num planeta de provas e expiações as coisas ainda são tão difíceis? Por causa do pensamento que os habitantes daquele planeta têm, criando uma egrégora escura em torno do orbe terrestre. Vocês imaginam o umbral, que muitos estão dizendo que está acabando, né? Porque o umbral, ele é retroalimentado pela energia dos habitantes físicos reencarnados do planeta. Outro dia, eu estava numa reunião e a pessoa falava assim: ah, mas eu não quero ir para o umbral. Ah, mas isso... E a pessoa, uma pessoa que reclama, né? E eu disse para ela: mas, irmã, do jeito que você discursa, você não vai para o umbral. Ah, eu não vou para o umbral? Não, você está no umbral. O seu discurso é um discurso umbralino, porque a consciência que é justamente manifestada pelas palavras diz exatamente onde ela está. A boca fala do que o coração está cheio. Então, assim, essa história de que eu não vou para o umbral, eu vou para o umbral, você, estando na Terra, dorme à noite e, dependendo de como você se planeja, se coordena durante o dia, você vai para onde? Para o umbral. Porque você só não está percebendo isso porque ainda está encarnado no corpo físico e preso a essa materialidade. Mas basta perder o corpo físico para ver exatamente onde a consciência pode habitar, a depender de quê? Do pensamento que ela tem. Passou tão rápido assim? O que tinha antes disso? Nossa, você não estou nem conseguindo ler ali o negócio. Antes disso, o que tinha? Ah, tá, você atrai ou cria. Perfeito. Olha o que acontece. Toda vez que a gente pensa com base em informações.
Você tem informações dentro da sua cabeça. E essas informações, ela tem dois lugares que você busca ela. Ela pode advir do mundo físico, aquilo que você vive aqui, e do mundo espiritual. Porque você é um ser multimilenar. Você é um ser de múltiplas experiências, em múltiplas dimensões. Você não nasceu aqui, nesse planeta, agora. Você já teve outras experiências, talvez, nesse planeta, e está em outros planetas. Você tem lembranças, mas você não guarda na sua cabeça exatamente a imagem racional e lógica dessa lembrança. Você guarda as emoções, você guarda os sentimentos, você tem um retrato pálido daquilo que você viveu antes dessa vida. Mas, vejam só, essas experiências eclodem de vez em quando, principalmente para os médiuns, tá? Você, rapidamente, em alguns momentos da sua vida, faz uma catarse, recupera memórias, e você fica, às vezes, chocado com a sua própria cabeça, que começa a pensar de maneira desorganizada. É um ajuste que acontece para que você comece a juntar mais experiências e faça melhores análises da sua vida. Então, esse caminho, esse estímulo de outras vidas, compõe uma memória que de vez em quando você acessa, que é a memória anímica. E você tem uma memória da terra, a sua infância, como seu pai lhe tratou, como sua mãe cuidou de você, ela alimentou bem, ela se esqueceu de você, ela foi trabalhar, você ficou sozinha ou sozinho, você foi para a escola ou você deixou de estudar. Ou as crianças que estavam na escola que você frequentou, elas faziam bullying com você. Tudo isso compõe um cenário muito rico de experiências. E a depender desses traumas, a depender do resultado negativo ou positivo dessas experiências, você compõe um universo de informações mentais. Como você trabalha essas informações mentais? Às vezes é tão difícil que você precisa de um profissional chamado psicólogo. Quando a coisa vai muito mal, você precisa de um outro profissional chamado psiquiatra para trabalhar alopaticamente, com medicamentos que façam com que o cérebro ele dê uma baixada no nível de produção mental que agora está afetando a sua integridade psíquica. Então, vejam só, temos as informações e a gente agora vai escolher um caminho. Eu estudei tanto numa escola de freiras que me apaixonei. Acho que vou ser uma freira. Eu estudei tanto em uma escola militar, porque meu pai era militar, e eu não gostei. Tive experiências ruins. Então, através das informações que você tem e do jeito como você lidou, né, do jeito que você passou por elas, é que você vai fazer as suas escolhas. E aí, a partir dessas escolhas, podem ser escolhas boas, podem ser más escolhas, você terá uma experiência. Para o Espiritismo, as escolhas, elas são um mecanismo de aprendizado. Não há algo nem bom, nem ruim. Há algo que precisa ser experienciado. Porque a maldade, ela é a ausência da bondade. As pessoas verdadeiramente fazem mal porque não conseguem ser boas ainda. E por não serem boas, não experimentam o prazer, a felicidade de ser bom, de amar. E aí, por não ter isso, por ser ausente desse sentimento, faz a maldade por uma escolha inconsciente nesse processo. Mas veja, hoje você tem informações, amanhã você escolhe e você vive uma experiência. E você descobre que casar
foi horrível para você. E você fez uma escolha no passado, mas o seu marido, ele ficou barrigudo, careca, não acompanhou, você malhava, né? Ia para a academia, sempre ficou linda, maravilhosa, se cuidou, fez plástica, e o maridão lá. Mas às vezes é ele que mantém a casa, né? E você está presa naquilo ali. Será que eu fiz uma boa escolha? Será que casar foi bom? Ah, mas eu tive 2 filhos maravilhosos, eles estão em outros países, estão bem e tal. Você começa a analisar esse cenário e começa a pensar se valeu a pena, se não valeu a pena. Por quê? Porque depois dessa experiência, você vai ter novas informações. E aí você vai fazer novas escolhas. E essas escolhas, elas talvez sejam mais acertadas pelo nível de experiência que você tem. Um espírito velho é um espírito que tem muitas experiências. Nem sempre é um espírito inteligente, porque Deus colocou a mão e falou, você vai ser inteligente, e o outro não vai ser tão inteligente assim. Não, 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 não. Um espírito inteligente é um espírito velho, que fez escolhas como todos fizeram. Qual a idade de Jesus? Jesus é um dos primeiros, né? Dizem que ele tem bilhões e bilhões de anos de existência, né? E por causa desse número de experiências já vividas, ele começa a cuidar de seres com poucas experiências já vividas, seres que estão trafegando nesse caminho da evolução espiritual. Então, as coisas são desse jeito, porque Deus cria incessantemente. Ele não para de criar. Os espíritos estão sendo produzidos no momento de hoje, no dia de hoje, atravessando com seu fluido inteligente, porque o espírito é um princípio inteligente, por diversos estágios na matéria e fora dela. Então, quando você vive as experiências, você cria realidades. As realidades, elas são exatamente aquilo que eu já disse. O colapso da matéria. Pela física quântica, você fazendo escolhas, você olha para uma direção. E naquela direção que você olha, a possibilidade existe e ela vai se colapsar. Quantas possibilidades existem? Muitas. Eu posso ser médico, engenheiro, advogado, posso escolher fazer uma dessas faculdades se eu tenho dinheiro, ou se alguém me ajuda a fazê-la, né? Depende da minha escolha. Mas essa escolha depende do cenário anterior. Por que eu quis ser advogado? Porque eu tenho um cenário anterior ligado à justiça. E é engraçado falar sobre isso, porque normalmente os espíritos que reencarnam, principalmente no planeta de provas e expiações, eles estão ligados a experiências mal-sucedidas. E eles repetem as experiências. Eles passam por um planejamento kármico antes de voltar para a Terra, né? Porque pode ser que ele volte para a Terra, se não for para o planeta chupão, né? Porque agora a gente está vendo uma limpa no planeta, né? Quem não se adaptar e não for para o mundo de regeneração, vai para um planeta primitivo. Mas quando ele tem a oportunidade de refazer algo que ele fez errado, normalmente ele escolhe aquilo que ele já fez para consertar o erro do passado. Então note que a memória tem um papel fundamental para que você faça novas escolhas, crie novas realidades, e com isso você repete. Você repete para melhorar a experiência. Como você está vivendo a experiência com a sua nora? Como você está vivendo a experiência com seu filho, com o seu chefe de serviço? De que forma as coisas estão acontecendo? Vocês estão mais amigos? Vocês são mais sociáveis? Vocês se agradam? Ou vocês brigam muito? Então, essa experiência da socialização em diversos ambientes, elas podem se repetir em outras encarnações. É por isso que, às vezes, o seu chefe, que você não se dá muito bem, e que, de repente, você faz prega uma baita de uma peça nele, né? Promove uma espécie de dor que não deveria ter feito. Ele pode vir como seu filho da próxima vida,
Não é assim? Há casos de policiais, por exemplo, que num combate, às vezes de maneira não tão justa assim, eliminam o oponente. E esse oponente vem como filho dele. Se você, naquele momento em que fez uma escolha, praticou um ato contra a lei de Deus, você deve consertar esse ato. E aí, essa pessoa que você rejeitava tanto, num confronto como esse que eu acabei de falar, vem como seu filho. Mas essa pessoa já era desajustada. Ela vai passar a ser, da noite para o dia, ajustada? Não, não vai passar. E agora você vai ter que conviver com aquela pessoa e ajudá-la num processo de regeneração. Por quê? Porque você ceifou a oportunidade que ele tinha naquela vida de talvez fazer uma escolha diferente, para passar por uma experiência diferente, criando uma realidade diferente. Essas memórias, elas continuam a existir, e as experiências são repetidas para que você vá ajustando esse processo. O nosso grande inimigo, realmente, nisso tudo, são as crenças, né? O problema é esse, é que você às vezes não muda, porque você tem uma crença limitante. E vocês já ouviram falar da parábola do elefante? Um elefante muito pequenininho, um bebê elefante, foi colocado para ser treinado em um circo, em uma estaca, amarrado a uma corda no seu pescoço e na estaca. Essa estaca tinha o tamanho dele, era pequena como ele. E ele tentava puxar aquela corda e ele não conseguia. Não conseguia, não conseguia. E ele desistiu e acreditou que nunca conseguiria sair dali, porque estava amarrado a uma corda numa estaca do seu tamanho. Mas esse elefante, ele cresceu e ele ficou enorme. 2, 3, 4, 5, 6 vezes maior que essa estaca. A estaca era uma pobre estaca, muito pequena, amarrada a uma corda, com uma corda amarrada e essa corda no pescoço dele. O elefante olhava para a estaca olhava para o elefante, ele nada fazia. E ele ficava ali. Se ele quisesse fazer assim com o pescoço, a estaca caía no chão. Mas ele não faz. Essa parábola do elefante é para demonstrar que ele criou na cabeça dele uma crença que limitava ele a fazer uma ação que seria produzir a própria liberdade dele. Nós somos assim. Nós somos vítimas da crença, por exemplo, que temos na infância. E nós nos tornamos tristes por isso. E nós não conseguimos romper aquele obstáculo com a nossa mãe, com o nosso pai, com o nosso irmão, com o bullying da escola. Quantas pessoas poderiam estar aqui palestrando e elas têm vergonha, são tímidas, porque uma vez, quando ela estava na escola, ela foi falar alguma coisa assim, um pouquinho mais animada, e todo mundo falou, e ela se acanhou, e aquilo produziu um resultado enorme na cabeça dela. Há teorias não, há experiências de pessoas que têm medo de barata, né? Muitas têm medo de barata. E a barata é um bicho tão pequenininho, não é? E eu vi outro dia um relato de um caso que um homem muito forte, né, grande e tal, quando via barata, tinha reações até femininas, né? Gritava como uma mulher. Ah! Outro dia passou um repórter, né? Eu estava vendo na televisão, acho que era um meme lá, uma coisa, e um repórter, assim, um homem preto, né? Repórter americano, muito bem apessoado, grande e tal, quando ele viu uma barata passar no estúdio, filmaria, coisa. Mas o que acontece? Porque quando ele olha para a barata, ele vê um bicho enorme. Mas o que está ligado àquela ideia da barata? Está ligado ao seguinte, às vezes, e isso foi real, a pessoa é criança, ela vai abrir um compartimento, sei lá, no porão de casa, e quando ela abre, um monte de barata voa na direção dela, que foi isso que aconteceu num caso específico.
um monte de barata voou e ficou em cima dela, e ela querendo se desvencilhar das baratas. Eram baratas enormes, a pessoa era muito pequena, e ficou essa ideia na cabeça. Então, toda vez, mesmo adulto, que essa pessoa via uma barata, ela não via aquele bichinho pequeno, não. Ela via inconscientemente aquele grupo de baratas gigantes em torno dela. Isso é o trauma. Mas isso gera uma crença de que barata é um bicho perigoso. E a pessoa não consegue romper esse obstáculo. Esse caso, por exemplo, o rapaz foi numa sessão de hipnose, né, de regressão de memória, e aí o especialista teve que ressignificar. Primeiro descobriu que a experiência foi essa, ressignificou a experiência para que ele compreendesse que a barata era inofensiva. A coisa é tão bela, né, o trabalho do terapeuta nesse campo, que você é capaz de olhar para uma barata, você que morria de medo, andando na sua mão, e você fazer carinho nela, né? Eu já vi isso com cobra. Eu só que hoje tinha um medo danado de cobra, pegou a cobra, claro, é uma cobra que não mordia, né? Pegou, alisou a cobra, ficou brincando com a cobra, porque ela superou uma crença limitante. Temos que analisar as nossas crenças, porque a crença, ela gera um sentimento na gente que é assim, ó, não posso, não consigo, não vai dar certo, em tudo, no campo das finanças, no campo do estudo, no campo do trabalho, no relacionamento familiar. Não consigo me dar bem com meu irmão. Por quê? Não sei, nosso santo não cruza. Mas é assim, acabou? Não vai tentar outra forma? O problema está nele. Será que pode estar em você? Será que dá para a gente ter uma outra estratégia, uma saída, uma visão diferenciada do que você tem, para verificar se o seu comportamento está gerando reações nesse seu irmão, que gera briga, que gera confusão? As crenças limitantes travam você, paralisam você, e você não faz avanços naquela área. Pode passar. E aí você vira essa pessoa com a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Mas não precisa ser assim, não é? Não precisa ser assim. E a pessoa, ela tem essas crenças, principalmente com o dinheiro, tá? Nós somos espíritas, mas nós não somos inimigos do dinheiro. Nós não somos inimigos da abundância, nós não somos inimigos da prosperidade. Mais uma vez disseram para um grupo de pessoas que podem estar aqui presentes, talvez, que o dinheiro é sujo, que o dinheiro não compra a felicidade. Se alguém pensa assim, dê-me o seu e seja feliz, né? Dê-me o seu dinheiro e seja feliz, porque se ele não compra a felicidade, eu dou um jeitinho nele. E aí, isso é um sentimento muito antigo, que data de um catolicismo talvez mais escravizante, presente num Brasil colonial, onde as pessoas que eram subjugadas tinham que ficar longe das pessoas que eram prósperas. E aí a igreja, infelizmente, ajudou nesse processo para que não houvesse rebelião, resistência. E as pessoas tinham que ser mansas, pacíficas. Mas o manso e pacífico de Jesus não tem nada a ver com isso, porque nós somos filhos de Deus e nosso Pai é próspero, é abundante. Então quer dizer que eu tenho um Pai que é o dono do universo e eu não herdei nada dele? Eu sou pobre, ele é rico. Eu nunca vi uma pessoa que é filho de um pai rico e essa pessoa é pobre. Não é possível. Ainda mais um Deus que eu acredito, que é um Deus de amor, que é um Deus de justiça. Ele não queria me ver numa situação difícil. Ele quer me ver bem do lado espiritual e do lado material. Porque se fosse assim, a gente nem encarnava. A gente vai encarnar assim para sofrer? É claro que a gente tem a lei de causa e efeito, mas você não precisa ficar preso a essa crença limitante. Você tem que ter sede de prosperidade em todos os setores da sua vida.
você tem que ser mais inteligente, você tem que ser mais profícuo, tem que ser mais organizado no trabalho, você tem que ter uma vida social digna e alegre e feliz, você tem que ter uma família, você tem que ser reconhecido, você tem que produzir, você tem que se dedicar, às vezes, a alguma espécie de arte, e você ter algum sucesso naquilo. Qual é o problema? Você é um ser completo. Outro dia eu estava vendo uma frase no livro O Homem Integral, eu até hoje me lembro dela, diz assim, a ciência, a biologia não precisa da física, como a física não precisa da literatura, como a literatura não precisa da matemática, são ciências autônomas, né? Tem o seu próprio objeto de estudo. Mas o homem, que é um ser integral, o nome do livro era O Homem Integral, ele precisa de tudo para ser feliz. Eu me lembro que outro dia eu estava vendo uma roda coaching, né? A roda coaching, era uma pizza. Aí lá tinha o pedaço da família na pizza, o pedaço do seu mundo financeiro, seu trabalho, a sua saúde física, atividade física. E aí você tinha que preencher naquele pedaço de pizza quanto você tinha de percentual em cada uma delas. E aí a pessoa preenchia e via que na família ela tinha um pouquinho só de preenchimento. Na vida profissional ela tinha um monte de coisa. Ela era infeliz. Por quê? Como você é um homem integral, uma mulher integral, você precisa ser feliz em todos os setores. Porque senão você vai se isolar num desses setores. Isso é danoso, isso é prejudicial. Aí o coach fez um trabalho para melhorar a relação. Olha, esse pedaço da pizza aqui, da relação familiar, não está boa. Então vamos fazer uns ajustes. E aí falou, você está indo levar sua esposa para um restaurante, um bom restaurante? Não, então agora vamos fazer um planejamento. Você vai levar toda sexta-feira. Você entrega flores para ela de vez em quando? Não, agora você vai entregar de 15 em 15. Aí criou. Aí ele recuperou aquela vida familiar. Mas por quê? Por causa do pensamento, do sentimento, né? Que ele começou a cultivar. E aí, sabe o que aconteceu no campo profissional? O campo profissional dele tinha lá uns 70%. O campo da família, 20%. Aí o campo da família aumentou para 50% e o campo profissional aumentou para 90%. Por que será? Porque um homem feliz com a sua família produz mais, é mais feliz no serviço. As coisas se intercomunicam. A gente não pode ser uma coisa só. A gente tem que tentar, ao máximo, ser bom em todos os lugares que a gente vai. Não é verdade? Pode passar. Ou você está na síndrome da Gabriela, ou você está na outra síndrome que eu vou falar aqui. Ó. Essa síndrome da Gabriela reflete uma mentalidade fixa, onde uma pessoa acredita que a sua personalidade, hábitos e forma de agir são imutáveis e que limita o seu crescimento pessoal e profissional. Pelo amor de Deus, abandone esse modelo. A gente tem uma palavra que define bem, que é a modelagem, né? Se você quer ser bom em uma coisa, pega quem é que está fazendo aquilo melhor e modele essa pessoa. Não pode modelar por baixo, tem que modelar para cima. Quando eu comecei a palestrar, eu via palestras do Divaldo Pereira Franco, falava, nossa, eu queria tanto falar como ele fala, ele tem um domínio da palavra, ele decora datas, nomes, ele conta histórias, você mergulha naquilo ali, parece que você está hipnotizado. O Divaldo é maravilhoso. E aí eu comecei a querer imitar o Divaldo. Aí não deu certo, porque ele fala de um jeito estranho. Aí falei para minha esposa assim, vê o que você acha. Senhores, senhoras. Aí ela falou assim, ridículo, seja você. Então, na hora de modelar, você tem que modelar, mas fazer do teu jeito, né? Então, você pega só algumas partes do negócio e vai fazendo do teu jeito, porque vai ficar bom também, tá? Pode passar. E aí você pode também estar enquadrado nisso aqui, ó. Você já viu esse desenho? Ó céus, ó vida, ó azar. Esse cara é o maior pessimista que... Tem alguém aí pessimista? Tem
Tem alguém? Levanta a mão. Ninguém vai levantar a mão, né? Todo mundo aqui é otimista, né? Então, pelo amor de Deus, se você quer afastar pessoas da sua vida, se você quer ficar solteiro, se você quer que o seu patrão desvie o olhar de você, quando tem uma promoção em jogo, aí você tem que pensar se você quer essa realidade ou não. É muito ruim você estar do lado de alguém que só fica reclamando. Olha, eu estou com... falar a minha idade aqui, porque eu não sou mulher, né? Porque mulher não gosta de falar. Sou homem, eu vou falar. 54 anos que eu tenho. Eu hoje não tenho paciência. Antigamente eu ficava escutando. Olha só, para que você está me contaminando. Você está emitindo vibrações deletérias no meu ouvido. Não quero mais escutar. Não, cala a boca. Eu não deixo mais falar. Porque aquilo é nocivo ao espírito humano, nocivo. Olha, experimenta uma outra realidade. Eu tenho amigos, tenho parentes, que eles falam, eu tenho um parente, de vez em quando vai lá em casa, é muito ligado à minha esposa, né? Feminina, né? Também. Aí chega lá, bota na televisão. Então chegaram aqui, cortaram o pescoço dos bandidos. E agora eles metralharam e deram 50 milhões de... Meu Deus, mas ela se alimenta daquilo. Quando ela vai ao banheiro, eu troco e boto num canal com paisagem, com uma música clássica e tal. Ela se choca com aquilo. E a gente fica numa guerra. E eu já estou ganhando dela. Devagarinho eu estou ganhando. Né? Porque as pessoas têm que se alimentar de coisas boas. Eu tenho uma metáfora, que é a metáfora do jogo de bingo. Imagine um globo onde você coloca bolinhas amarelas, um globo de bingo. Só bolinhas amarelas, e elas representam o lado negativo. Tudo que é ruim são bolinhas amarelas. O rancor, o ódio, o pessimismo, o sentimento de tristeza. E você abre na boca do globo e sai o quê? Bolinhas de que cor? Amarela. Mas aí você começa a colocar bolinhas azuis. Elas são a bondade, a fraternidade, a solidariedade, a amizade, o amor, só sentimentos bons que elevam a criatura a um patamar mais gostoso, mais prazeroso. E aí você vai colocando. Você coloca metade, metade. Vai sair bolinhas de que cor? Metade, metade. Amarela e azul. Mas você vai colocando mais bolinhas azuis. E as bolinhas azuis ficam maior quantidade. E aí vai sair bolinha de que cor? Vai sair mais azul do que amarela. Mas com o tempo, você só vai colocando bolinha azul. As amarelas vão acabando. E aí chega uma hora que só sai bolinha de que cor? Azul. Esse globo é a sua cabeça. Pelo amor de Deus, coloque na sua cabeça bolinhas azuis. Porque senão, você, quando vomitar as bolinhas amarelas, você vai fazer isso aqui. Alguém quer ser o hard? Eu acho que não. Pode passar. E aí, eu vou tentar terminar, porque já bateu o sino, né? Olha lá a pessoa que tem a síndrome de Hard, não tem adaptação em lugar nenhum, ela não tem abertura para novas ideias e abordagens, tudo é negativo, tem dificuldade em lidar com os imprevistos ou mudanças, demonstra resistência em colaborar em situações que a exigem dela, né? Flexibilidade de pensamento fora da caixa. Ela é totalmente inflexível, parada, preguiçosa, medrosa. Você deseja se transformar numa pessoa assim? Ou você quer ser um super-homem, né? Eu fico assistindo, às vezes, os filmes da Marvel, né? Fico vendo aqueles heróis lá e falo, olha que maravilha e tal. Porque tem que se alimentar de coisa boa, né? Tem que desejar ser alguém melhor. Todos os dias você tem que desejar ser alguém melhor na sua vida. Pode passar. E aí, olha aqui, ó. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Com quem você está andando? Tarcísio, eu frequento uma birosca lá perto de casa, e aí tem um pessoal, gente boa, né? A gente toma uma dosezinha, um olha para a cara do outro, bota a outra aí, e vai botar.
Fica ali, a noite toda ali. Eu estou andando com essa galera aí. Que bom, né? Bem próximo do umbral. E aí, esse rapaz é o James Rohn, é o Jim Rohn, né? Conhecido como Jim Rohn, que foi um empreendedor, autor, palestrante, muito bem sucedido, né? Eu achei muito legal essa frase. Olhe bem com quem você está andando, tá? Olhe bem. Tarcísio, eu não posso andar para ajudar uma pessoa que está embaixo? Pode, mas não se demore tanto. Se essa pessoa não subir, não fica lá. Porque tem gente que fica, eu gostei de ficar aqui, tá? Vou ficar. Porque os espíritos superiores visitam o umbral. Visitam, resgatam e vão embora. Eles não ficam ali, botam um sofá, né, um divã e fica deitado. Acho que eu vou ficar aqui um pouquinho, hein? Gostei desse negócio aqui. Não é assim, não. Eles vão a trabalho, fazem o serviço e vão embora. Ambiente deletério, pode passar. Olha aí, ó, o mapa não é o território. Todo mundo tem um mapa, sabe aonde chegar. Mas esse mapa não é o território todo. Às vezes o teu caminho, o teu atalho, ele pode ser melhorado. Porque você vai chegar de um lugar ao outro fazendo curvas, ou você pode chegar de forma mais direta. Então, você pode saber como chegar daqui em Bangu, mas eu tenho um caminho mais rápido. E assim é Jesus. Jesus aponta um caminho mais rápido para a gente. Eu vou falar rápido aqui para poder... Pode passar. Eu acho que eu vou direto para... Pode passar. Pode passar. Pode passar? Olha só, essa pergunta, essa é a maravilhosa. Porque, olha só, se você tiver pensamento que gera sentimento, que gera uma ação, que gera um resultado, você vai ter tudo que eu já expliquei. Só que tem uma coisa que é preponderante nisso tudo, que é um combustível que não pode faltar em você, é vontade. Então, olha a pergunta 909 do Livro dos Espíritos. Poderá sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as mais inclinações? Não existe karma. O karma foi abolido. O karma acabou. No mundo de regeneração, a gente está se aproximando dele, não tem karma. Porque o karma está diretamente ligado à sua vontade. Quer sair da situação que você está? Quero. Um monte de espíritos vem ao seu encontro. Mas tem que ser um desejo forte, uma vontade pautada numa fé. Uma fé que no começo é irracional, mas depois é raciocinada, é cheia de estratégia. Os espíritos respondem, sim, frequentemente o homem pode vencer as suas más inclinações. É só fazer esforços insignificantes às vezes. O que falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. É por isso que a gente continua aí, né? Muitos de nós como pedintes ainda. Não passamos para aquele outro lado que é de missionários. Pode passar. E aí, como é que eu vou dizer? Eu sou fisioterapeuta também, né? Como é que eu vou dizer para um paciente desse aí? Pense como um fisioterapeuta. Você diria o que para ele? Para esse paciente, não vai dar certo? Você não vai recuperar o seu joelho? O médico disse para esse rapaz aqui que dificilmente ele conseguiria reabilitar o joelho dele, que ele teria que fazer uma cirurgia, e não prometia grandes coisas a ele, não. Eu peguei esse paciente, comecei a trabalhar, e ele sentia dor, e eu tentava eliminar a dor, e ele recuperou. Ele tinha aí uns 20% de movimento, de arco de movimento no joelho. Ele ficou com todo o arco de movimento recuperado. Eu comecei a correr com ele corria igual um perneta no início, depois ele foi melhorando, hoje ele joga bola, ele corre, ele faz tudo. Outro dia foram assaltar ele falou, ninguém me pegou, consegui sair porque a perna respondeu, entendeu? Então é isso, agora pode passar. Eu sei que isso pode ser um ato de vaidade, mas não, é para dizer o seguinte, olha quantas coisas eu conquistei, eu jogo tênis de mesa também, conquistei medalhas, sou fisioterapeuta, faço palestras e tal. Todo mundo pode fazer um monte de coisa. E que bom que a gente pode escolher as coisas que a gente pode fazer, porque eu amo fazer todas elas. Tocar violão é uma coisa que eu amo fazer. Então, eu sou muito feliz de viver no planeta Terra. Eu sou muito feliz pela oportunidade que Deus me deu de poder fazer todas essas coisas, de experimentar todos esses prazeres, de ter uma família, de poder cantar, de poder ajudar as pessoas. E eu quero fechar
exatamente essa palestra falando isso para vocês. Pode passar. Que nós temos que ser gratos por tudo que já aconteceu na nossa vida e tudo que há de acontecer, porque a gratidão, ela aproxima as melhores escolhas. Quem não é grato na vida não recebe o seu quinhão, o quinhão que Deus luta em fornecer, mas o espaço no armário daquele pobre coitado está tão cheio de amargura e de falta de gratidão que não cabe espaço para o maior presente de Deus. Muito obrigado. Prazer estar com vocês. Pode botar o pulso.